A paz do Senhor a todos os irmãos. Quem vos sauda na paz do Senhor Jesus é a nossa irmã jovem Raquel, que vem nesta tarde trazer uma palavra do Senhor ao teu coração. Meus irmãos, nós estamos no procedimento da campanha em favor dos casais. O segundo dia da campanha que será liberado, no canal, vai ser o nosso diácono, Adilson, pastor ali da minha igreja, quem vai estar dando a palavra em favor dos casais, orando em favor dos casais. E eu creio que muito o Senhor há de operar através desta campanha, porque tudo que a gente faz para Deus não é em vão. Tudo que a gente ora, toda a semente lançada, o Senhor ele responde, dá frutos, o Senhor ele alcança. E eu sei que através desse canal o Senhor tem alcançado muitas pessoas e que irá alcançar mais ainda em nome de Jesus Cristo. Ontem nós estivemos ali, meus irmãos, levando a palavra do Senhor na cidade de São Sebastião da Grama, um lugar que a gente já está acostumado aí, e foi uma maravilha. Cada vez que a gente vai lá, o Senhor ele se renova, a palavra do Senhor ela se renova a cada vez. São almas que estão sedentas, muitos visitantes, e ali ontem 3 almas se renderam aos pés de Jesus. E a gente se alegra tanto, porque quanto mais nós falamos de Deus, mais nós queremos falar do Senhor. Quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, mais nós queremos meditar, mais nós queremos falar do amor de Cristo, porque é isso que somos, pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. E quantas pessoas estão necessitando de uma palavra, não é? Quantas pessoas precisando de um renovo, quantas pessoas precisando de uma direção, de uma palavra de conforto. E nós sabemos que Jesus Cristo ele é tudo isso. Então, por isso, nessa tarde eu venho trazer uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, glórias a Deus, do verso 1 em diante. É uma palavra muito conhecida, uma palavra que muitos conhecem, uma palavra abençoada, uma palavra que fala aos nossos corações, e essa palavra é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nesta tarde, não para a minha glória, mas para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele é digno, meus irmãos, de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor. Aos irmãos que forem acompanhar comigo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e no verso 1, que tem como tema a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Vamos meditar na santa palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saudando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombrados pelo que lhe acontecera. Vamos fazer o instante de oração para que o Senhor ele venha falar em cada um dos corações nesta tarde de uma maneira especial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora de oração, Senhor, eu peço que esta palavra ela venha alcançar os necessitados. A Deus, nós sabemos que a tua palavra é tão poderosa do que a espada de 2 gumes, meu Pai. É a palavra, Senhor, que tem o poder de passar o bálsamo nos corações necessitados. É a palavra que tem o poder de falar, de transformar e, através do teu Espírito Santo, de convencer, meu Pai, dando a certeza de que é obra do Senhor Jesus. Meu Pai, que nesta hora, essa pessoa que está ouvindo, se ela estiver enferma, assim como Paulo e Pedro dizia, glórias a Deus, em nome de Jesus o Nazareno,
Nazareno, que a cura venha estar agora nessas vidas. Se houver alguém, meu Pai, desanimado com a depressão, que o Senhor repreenda agora, meu Pai. Se houver alguém, meu Pai, entristecido com ira, que a calma do Senhor alcance este coração. Pai, através desta palavra, que a calmaria alcance cada pessoa. Que o Senhor venha falar em cada vida, que o Senhor venha falar em cada pessoa no profundo do coração através da tua palavra. Esteja conosco, meu Pai, faça a tua obra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor que venha nos dizer, glórias a Deus, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, venha nos descrever, glórias a Deus, uma das passagens ali é que estavam Pedro e João, onde estavam passando para ir ao templo, a hora da oração. Eles estavam se preparando e indo para o templo orar, estavam indo para o templo buscar a presença do nosso Senhor. E a palavra do Senhor vem a nos dizer que ali naquele templo, meus irmãos, como era um lugar de oração, como era um lugar de uma movimentação grande de pessoas, ali tinha um coxo que todo dia colocaram ele lá e ele ficava a pedir esmola, ele ficava a pedir ajuda, ele ficava a pedir às pessoas migalhas, né, das coisas. Assim como a gente vê hoje, essas pessoas que ficam nas ruas, às vezes ficam pedindo, e eles sempre vão em lugares em que tem mais pessoas, porque é mais fácil deles conseguir algo. Então aquele coxo ele era colocado ali e dali ele começava a pedir. Só que naquele dia, meus irmãos, a palavra do Senhor ela vem a dizer que estava ali os 2 discípulos do Senhor indo a orar. E quando os discípulos, meus irmãos, eles foram andar, aquele coxo já os avistou e chamou a ele e falou: olha, me dê ouro, me dê alguma coisa, me dê alguma esmola, pediu para eles alguma ajuda. A Bíblia veio dizer que eles disseram que ele pediu uma esmola, e quando Pedro ali, João, olha para ele, fita os olhos sobre ele, porque eles não aquele coxo não conhecia com quem ele estava falando. Aquele coxo ele não sabia quem é que se tratava, que estava indo até ele. Aquele coxo certamente não conhecia ainda a presença de Jesus Cristo também, porque ele estava ali a pedir esmola numa vida que estava totalmente entristecida, provavelmente sem esperança de melhorar. A esperança dele não era que ele mudasse de vida, a esperança dele era que ele conseguisse ali uns trocados, algumas coisas para se manter, mas no coração dele a esperança de conseguir, glórias a Deus, uma mudança, uma cura era muito pequena. Quem sabe no coração dele nem sequer tinha. E assim somos nós, muitas das vezes nós somos colocados em situações em que nós não temos esperança de uma melhora. Nós só estamos tão acostumados com as migalhas, tão acostumados com o pouco, tão acostumados com as coisas pequenas, que a gente deixa de sonhar ou acreditar que possa ser algo grande feito na nossa vida. A gente deixa de acreditar que pode ser uma transformação feita na nossa vida. A gente se acostuma com as migalhas, a gente se acostuma devido a tantas coisas, a tantas decepções, a tanta tristeza, a se acostumar com o pouco, e aquilo ali acaba se tornando suficiente. Mas não é assim, porque a gente sabe que Deus ele veio para dar vida, Jesus ele veio para dar vida, e não é pouca vida, é vida com abundância. Isso significa paz, significa alegria, significa mudança, significa muita alegria no coração. E ali quando aquele coxo estava ali à porta ali do templo, ele não sabia, então ele encontra os 2 discípulos do Senhor e fala: pede uma esmola. E quando eles olham para ele, fitam os olhos e falam: olha para nós. E quando aquele coxo olha para eles, eles dizem: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia fala que eles seguram ali pela mão daquele coxo, e aquele coxo se põe de pé, e ele começa, glórias a Deus, a caminhar. Ele começa ali de imediato, ele fica curado. Ele foi ali para esperar uma esmola, ele foi ali para esperar um pouco, mas naquele instante ele recebe algo que ele não esperava. Naquele instante ele recebe algo que não estava sequer nos planos dele, que sequer o coração dele desacreditava. Talvez ele já tenha provavelmente nascido com essa doença.
provavelmente já sem esperança, provavelmente já desenganado, talvez tenha até gastado tudo que tinha para tentar uma cura, ou talvez até alguém já tenha dito, nem tenha tentado, se acostumou com aquela vida. Mas ali, quando ele teve aquele encontro, o Senhor, ele surpreendeu a ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que todas as coisas podem acontecer. Ali os discípulos usaram o nome do Senhor, eles tinham a fé, eles já tinham experiência. Os discípulos, eles já estiveram com Jesus. Os discípulos, eles passaram com Jesus. Agora, já batizados com a presença do Espírito Santo, tudo o que eles tinham a fazer é continuar a obra que Jesus colocou, glórias a Deus, que ensinou a eles, porque nós sabemos que Jesus veio com um propósito de nos ensinar, de deixar, as palavras dele, a sabedoria dele, para que nós fôssemos exemplos dele. Hoje em dia nós somos os discípulos de Jesus Cristo, é nós que pregamos o Evangelho, é nós que vamos atrás das almas, é nós que falamos do nosso Senhor. Porque como as pessoas vão crer se elas não conhecem? Como terão o hábito de orar se muitas das vezes não sabem? Como terão o hábito de confiar se não têm experiência com Deus? E é mais ou menos isso, é bem isso, na verdade, que essa palavra fala. Aquele coxo estava perto do templo, mas não sabia de Jesus. Não tinha experiência, mas agora ele teve o primeiro encontro dele, a primeira experiência dele. E através do Senhor Jesus Cristo, da fé dos discípulos, ele recebeu a cura naquela hora. A Bíblia vem dizer que ele entra para o templo saltando, cantando e glorificando ao nome do Senhor. Sabe o que essa palavra me ensina, meu irmão e minha irmã? Muitas das vezes a gente pede coisas para Deus sem entender a maneira que o Senhor faz. Muitas das vezes a gente perde o nosso tempo pedindo coisas ou às vezes implorando coisas para o Senhor ou até mesmo para as pessoas. Às vezes sendo suficiente a esmola, sendo suficiente o pouco, sendo suficiente o mínimo, meus irmãos, sendo que na verdade o Senhor ele tem a mais para nos entregar, sendo que na verdade o Senhor tem a mais para fazer, sendo que na verdade o Senhor quer fazer mudanças. Muitas das vezes você está aí pedindo ao Senhor uma coisa tão pequena e o Senhor está te dando a oportunidade de conhecer a Ele. Muitas das vezes você está aí pedindo a cura de uma coisa tão momentânea. Muitas das vezes você só quer sair desse lugar onde você está. Muitas das vezes você só quer sair, ter paz no coração. Muitas das vezes você quer só que Deus abra uma porta de emprego. Muitas vezes que você quer só que Deus restaure o teu casamento, sem saber que na verdade o Senhor quer te dar muito mais do que isso. O Senhor ele não quer nos ver buscando migalha das pessoas, buscando palavras, buscando ajuda. Quantas das vezes, meus irmãos, a gente, sem conhecer, na verdade, tanto assim a Jesus Cristo, a gente pede ajuda às pessoas, o nosso coração está vazio. Nós estamos vazios, porque na verdade o que nos preenche é a presença do Senhor. E nós vamos nos aconselhar com pessoas, e nós vamos nos aconselhar com amigos, e nós vamos buscar ajuda. Às vezes a gente só quer um apoio, um abraço. Às vezes a gente não sabe nem o que falar, nem o que pedir de tantas coisas que vêm sobre nós. E tudo que nós temos é desprezo, e tudo que nós temos é decepção. Tudo que nós temos é a porta que se fecha na nossa cara quando a gente precisa. Mas você sabe o que acontece? Guarde isso que eu estou dizendo. O Senhor é o Deus em que tem todas as coisas. É para o Senhor que nós devemos correr. A Bíblia cita do livro de Salmo, quando o salmista Davi diz assim, olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia não vem dizer o meu socorro vem do meu irmão, o meu socorro vem da irmã, o meu socorro vem do amigo, não. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o único que pode, meus irmãos, glórias a Deus, te ajudar. Ele é o único que pode mudar a tua história. O Senhor está dizendo, através dessa palavra, que mais do que isso que você está pedindo, mais do que isso que o teu coração está almejando, mais do que isso que se torna pequeno perto do que o Senhor quer te dar, você está buscando uma coisa pequena, uma coisa momentânea, uma coisa para agora. E o Senhor quer te dar uma coisa eterna. O Senhor quer te dar felicidade eterna. O Senhor quer te surpreender.
Sabe aqueles projetos, aqueles sonhos que estão no teu coração? Sabe aquilo que você não conta para ninguém, mas o seu coração sempre sonha? O Senhor, Ele sabe. Sabe ver a tua família estruturada, glórias a Deus. E quando eu falo estruturada, não é questão de bens materiais e essas coisas, não. Claro que o necessário o Senhor providencia, sim, mas